Olá, me chamo Robertson Marcelo da Silva, o meu RA é o 222-729-765. Eu sou aqui do Paraná de Curitiba e o meu polo fica no centro da cidade. Sou membro da Casa da Rocha, que fica em São Paulo, sou um membro remoto, assisto aos cultos no domingo às 11 horas da manhã, via YouTube. E falando um pouco agora do desafio que nos foi proposto, esse desafio nacional, eu gostaria de respeitar aqui os tópicos. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de falar é justamente sobre 3 verdades bíblicas. E a primeira verdade que eu gostaria de citar está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus se declara aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Essas palavras de Jesus deixam bem claro que Ele é o caminho. Talvez muitos procuram qual é o caminho, de que forma eu devo fazer. A Bíblia nos dá essa resposta: Jesus é o caminho. Não tem como conhecer a Deus, gozar de uma eternidade, se não for através de Jesus. Ainda no Novo Testamento, agora uma epístola paulina, que é direcionada ao seu discípulo Timóteo. Está lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja a palavra da verdade. Ou seja, um obreiro, aquele que faz a obra de Deus como um missionário, como alguém que faz parte da grande comissão, do ID de Jesus. Ele precisa apresentar a Deus aprovado, ou seja, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhuma necessidade de algo, ou seja, alguém que se apresenta aprovado, mas que maneja, que conhece a palavra da verdade. Que não fale de coisas tolas e vãs, mas que fale de coisas eternas. E ainda, nós temos um texto muito conhecido, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como já falamos aqui anteriormente, a verdade tem um nome, é Jesus. Então, traduzindo, e conhecereis Jesus, e esse Jesus vos libertará. Como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele nos faz nova criatura, ele nos reconcilia com Deus. Ou seja, Jesus é o que vai te libertar de todo o mal que te afronta nessa geração. E ainda, seguindo adiante, falando de mentiras agora. Então, a primeira mentira, que eu gostaria aqui de ler o versículo, fiz aqui uma anotação, que está lá em João também, Evangelho de João, agora no versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nós temos uma revelação muito forte, onde a paternidade do diabo é justamente o oposto da de Cristo. Ele é mentiroso. Ele não se apega na verdade. Então hoje nós vivemos uma geração de mentiras, uma geração de aparência, que aparenta, mas não é. Então o diabo, ele se apropria de tudo aquilo que é contra a verdade de Deus. Então, se Jesus é a verdade, o diabo é justamente a oposição de tudo que representa a eternidade. E ainda nisso, nós falamos um pouco também de Romanos 1:25. No meu entendimento, eu que sou adepto à teologia reformada, Romanos é o principal livro da Bíblia, que fala sobre a apostasia, sobre a predestinação e tantas outras coisas que eu poderia citar. Mas em Romanos 1:25, diz exatamente isso: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Ou seja, ali na parte A do versículo, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Hoje essa geração, a qual nós fazemos parte, tem trocado Deus por qualquer coisa. Trocado Deus pela sua torpe ganância, o que nós chamamos hoje de carpe diem, trocaram a Deus por ser feliz. E tudo isso não faz parte da eternidade. Ou seja, é mentira. Onde nós adoramos mais as coisas do que o próprio Criador. E dentro disso ainda, para finalizar,
eu também gostaria de ler Provérbios 14:5. Provérbios 14:5 diz assim: a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda mentiras. Cuidado com os bajuladores. Cuidado também com aquelas pessoas que não falam, que até aparentam estar do seu lado. Eu sempre digo que uma pessoa verdadeira, ela se expõe. Mas uma pessoa que não se expõe, ela pode ser uma mentirosa. Como o texto está dizendo aqui, ó. A testemunha sincera não engana, né? Aquele que fala para você não engana, mas a falsa transborda mentiras. Um conselho de Provérbios aqui falando sobre mentira. Seguindo então adiante, vamos falar do segundo tópico rapidamente, que está dentro do texto do Evangelho de Mateus 4-11. Nós vemos então, só aplicando uma breve hermenêutica aqui, falando um pouquinho do texto anterior para compreender o que está adiante. Jesus é batizado, né, no Jordão por João Batista. Ouve-se então uma voz: esse é meu filho, ao que eu tenho muito prazer. E agora ele é levado ao deserto para ficar ali 40 dias, como diz o texto bíblico. O diabo começa a jogá-lo em dúvida. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, se joga desse monte e anjos virão. E Jesus rebate em todo momento com a verdade. Sabe, o que eu gostaria de trazer assim nesse texto é sobre identidade. Ele ouviu ali no capítulo anterior que ele era o filho de Deus. Mas agora o diabo ali na frente coloca isso em xeque. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que eu trago desse texto aqui, meus irmãos? Filho de Deus tem identidade. Filho de Deus não se deixa ficar em dúvida. Então a primeira coisa que eu gosto de destacar aqui: se tu és filho de Deus, você maneja bem a palavra da justiça. Tanto que ele mesmo diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E por a terceira vez o diabo caiu por terra e ele de fato é o Filho de Deus. E ainda agora no terceiro tópico, né, para que possamos respeitar o tempo que nos foi dado, falando sobre como identificar uma fake news. Primeira coisa, gente, você precisa fazer um filtro. Hoje eu vejo milhares de pessoas que pegam os .com, ouve uma notícia ali e simplesmente compartilha, não sabe a veracidade, não sabe o teor. Hoje existem pessoas debaixo de um espírito de engano, depressivas, por causa de más notícias que não são verdades. Então, primeira coisa, passa um filtro. Identifica a origem dessa informação. Porque nós sabemos hoje que a indústria da fake news, ela alimenta os cybers, ou seja, existe muito dinheiro envolvido nisso. Então o teu primeiro papel é filtrar. Filtra, veja a veracidade dos fatos, cuide de compartilhar o que você não sabe. E ainda no quarto tópico, para finalizarmos, como combater essas fake news na sua igreja, elas que vêm pelo WhatsApp, pelo Telegram. Primeira coisa, gente, cuidado com o Google. O Google não tem sabedoria, gente. Primeira coisa, busca conselho dos anciões, como diz a Bíblia. Na mesa dos conselheiros há sabedoria, como diz em Provérbios. Para combater, você precisa filtrar. Para combater, você precisa entender, buscar orientação de pessoas que sabem mais que você. E não está apenas lá na rede social. Então, o conselho que eu deixo é que nós paramos um pouco com o Google e vamos buscar conselho de fato de quem sabe. Eu acredito que vai ser a melhor forma de combatermos fake news. Espero ter ajudado. Obrigado pela oportunidade. Valeu!